galera, tudo bom com vocês? Daniel Saraiva, diretamente para o canal Clube Mundo Rodoviário. Na câmera comigo, Douglas Célio Brandão. E hoje a gente está aqui com uma edição especial do quadro Conduzindo a História, diretamente do Bus Brasil Fest 2023, edição Campinas. Eu estou aqui com o Amaral e eu estou aqui com Darlis. E os dois têm muita história para contar. E a gente vai começar primeiro pelos prêmios que eles estão ostentando, que eles receberam aqui no Bus Brasil Fest. Pode começar, Amaral. Tá. Primeiro, um agradecimento, né, ao evento em si. A gente sabe como é difícil reunir todas as pessoas, cada uma dando uma contribuição especial ao evento. A gente não estaria aqui sozinho, né? Não seria da mesma maneira. E a gente ficou muito feliz, a gente quer agradecer também, né, ao evento por ter nos proporcionado esse troféu, né, da restauração. E esse projeto, ele, coincidentemente, ele fez exatamente um ano. No dia 16 de novembro nós pegamos o carro onde nós compramos, né? Foi um ano de bastante trabalho. E quando a gente fala trabalho, não é aquilo que a gente pega, paga, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não. A gente mete a mão para fazer muita coisa, porque senão não fica pronto, demora muito, é um processo moroso. E a gente tem familiaridade com ônibus desde criança, né? Nós morávamos atrás, exatamente, geograficamente atrás de uma empresa de ônibus. E a gente, eu lembrei ontem aqui no discurso, né, da homenagem, que eu subia, né, eu e meu irmão, nós subíamos numa mangueira no último lugar para olhar para dentro dessa empresa de ônibus e ver o que acontecia lá todos os dias. O meu irmão, posteriormente, foi trabalhar nessa empresa, e aí a gente começou a não só a gostar, mas entender um pouco do setor de ônibus. Em relação ao projeto, essa carroceria, eu estava te contando agora há pouco, eu andei, no primeiro veículo que eu andei dessa carroceria, o Torino GV, foi um 0 km da aviação Acari. E, portanto, o projeto foi voltado a essa lembrança, né? Que na época me impactou muito. Eu tinha aproximadamente 18, 19 anos, estava indo trabalhar. Quando eu passei a roleta, eu lembro até hoje, eu peguei o carro, passei a roleta, eu olhei assim para o salão, eu fiquei impressionado. Sentei lá no lado do motorista, né? Tudo, eu me apaixonei pelo carro. E esse carro, coincidentemente, apareceu uma oportunidade de comprar. É um veículo que tem uma quilometragem original de 135 mil quilômetros, né? Porque o antigo proprietário era um colégio e ele fazia um serviço restrito a transportar a banda do colégio. Então ele foi um veículo único naquele momento, né, para a gente adquirir. Esse colégio era um colégio particular lá do Rio de Colégio Janeiro? particular, eu posso citar porque o dono ele gosta também, o Colégio Mercúrio na Pavuna. Inclusive eles têm muitas fotos do veículo original lá, escolar. A gente encontra na internet também, em alguns outros portais, né, o histórico desse carro. E, enfim, discutimos muito sobre qual seria a pintura e concordamos, né, que seria a Acari. Eu vou deixar meu irmão falar um pouco, porque nós somos, a gente divide até o oxigênio, né, atualmente. Na verdade, a gente procurava outros carros que remeteram a nossa história. Por quê? Quais foram eles? Exatamente. O que acontece? Como a gente teve a sorte ou a possibilidade de morar ao lado de uma empresa, e tudo que se fazia, a gente não tinha carro, era ônibus. Então a gente nasceu pelo ônibus, literalmente, né? Desde pequeno. E quando fomos crescendo, de tanto a gente sentava no capô, né, pequenininho, né, entrava pela frente mesmo, ficava ali. E de vários modelos diferentes. Então a gente procurava o quê? Procurava carros que a gente, naquela época. Na época tinha o Caio Amélia, o Caio Gabriela, né, primeiro, né, que era mais antiguinho. Aí, posteriormente, o Amélia, né, a empresa só tinha esses dois carros. E antes dessa empresa ser adquirida por outra, apareceu o Condor, 5 unidades, né? A gente andou nesses carros, lembra exatamente como era hoje. E quase não existe fotos de registro desse carro, incrível. Por ser uma empresa pequena na época, 50 carros mais ou menos. E aí a nossa procura se deu isso aí. Amélia, Gabriela e Condor. Amélia, Gabriela e Condor. E toda vez que a gente chegava, já desmontou, virou panelas. Escutamos isso várias vezes. Vários estados do Brasil a gente chegou. Tá,
Aí começou a memória, né? Aí você tem, pô, o que a gente andou? Aí procuramos alguns que a gente chegava lá, o LN também, o Torino, a gente gostava muito, que a gente sabia que era uma boa carroceria, né? Cortou, já foi, a gente ouviu isso várias vezes, né? E aí a gente falou assim, cara, vai ficar difícil porque os carros são mais antigos, né? Sim. Pouca gente tem e assim, muita gente não mostra na internet, a gente não consegue achar isso na internet. Você passa e vê o carro. Aí passou uns anos, né? Vários meses procurando esses carros. Falei, esse aqui não vai dar porque a gente não vai. A gente chegava, ó, cortou 5 Amélia aqui. Nossa. O cara falou pra mim numa tranquilidade lá. Eu segui ele na internet, chamei ele no privado, falei, cara, esse carro, vídeo bonito, carro inteirão, o carro que a gente queria. Ah, já andamos 1000 km atrás de um Amélia, tá em registro. Pegamos o carro, vamos lá ver o carro. Aí quer dizer, a condição ficou bem ruim, porque às vezes você pega um carro com muita estrutura, muito ruim, né? Sim. Então isso tudo impacta, né? Então não adianta você se sacrificar para adquirir, sendo que você não vai conseguir recuperar ele da maneira desejável. Aí o que aconteceu? Aí nós ficamos naquela situação. Vamos procurar até que a gente bata o olho e fala, ó, esse carro aqui, alguma lembrança que você tenha. E também o estado do carro, né? Porque conta muito. Sim. Porque para fazer uma viagem dessa aqui, por exemplo, a gente vem do Rio, né? Assim, 500 km, 1000 km, ida e volta. Não pode ser qualquer carro. Com certeza. Então um carro que... E aí foi na hora que ele conseguiu Historindo aqui. bater o olho. A gente estava, forte, a gente estava contando aqui que a gente achou um padrão Vitória 89, o único dono, quilometragem original de 350 mil quilômetros, que ele era de uma entidade, Pro zero, né? comprando 0 quilômetro, e o cara que comprou o carro no ferro velho, para cortar. E a gente foi nesse ferro velho tentar comprar o Andando carro. mais 500 km atrás do carro. E na época, o cara comprou o carro por 20, e a gente pensou que o cara ia pedir uns 25, 30, né? Eu imaginei, não, ele queria 40 no carro, que era um valor surreal. Antigo oportunista. Isso foi em 2020, e aí a gente... Não, minto, perdão, não foi em 2020. 2020 foi um outro carro que a gente acabou comprando também. Tem a história de um buscar para contar aí também, urbanos. Olha só. A gente tem muita coisa. Mas enfim, eu confundi a data aqui. E a gente foi lá ver esse carro, ele queria muito caro, não dava, eu ofereci um parcelamento. Eu falei, não, eu pago os 40. Te dou 10 agora, te dou 10 dia 5, e nos próximos dia 5 eu te dou 10 e 10. E ele falou que ia pensar. Nisso que ele foi pensar, a gente achou esse carro. Achou esse carro até relativamente caro, 50 mil, mas o dono aceitou o parcelamento na hora. Eu falei assim, ó, eu consigo dar R$1.000 pro senhor agora de entrada, te dou dia 5, te dou 25, e no outro dia 5 te dou mais 25. Aí meu irmão falou assim, tá maluco, a gente vai arrumar dinheiro. Pronto, agora já era, já fechei mesmo. Temos que comprar. E assim fizemos, né? Pagamos direitinho ele lá, buscamos o carro depois que o carro já estava pago. E aí a gente começou o processo de restauração. Mas a gente andou muito atrás de outros veículos. A gente comprou esse Buscar, que é um 1618 de uma empresa. Ele estava rodando em área rural, uma fazenda, e essa fazenda foi o segundo dono do veículo. Um veículo relativamente íntegro, mas estava trabalhando numa fazenda. Então, não tem jeito, ele tinha as marcas de um veículo de trabalho. Sim. E esse veículo a gente comprou, nunca pegou. Porque o dono, a gente, toda vez que a gente ano lá, pago já, e toda vez que a gente ia buscar, e tava longe, esse veículo tava depois de Friburgo, aquela zona ali, né? Acho que era Bom Jardim. E aí, todas as vezes que a gente ia buscar, o cara que assinava o recibo não tava lá. Ah, não sei o que, até que teve um dia eu bati de frente e falei assim, não, eu pego o carro, depois só assino o recibo, manda pra mim. Não, a esposa do meu irmão falou que o carro só sai daqui com um recibo assinado. Um ano depois tá pago já. Um ano depois já pago. Aí eu falei com meu irmão, cara, eu não quero mais esse carro, porque eles não querem vender o carro. Justamente. Já vendido, não e vai esse entregar. carro não vai ser legal pra gente. Vamos fazer uma proposta pra ele ficar com o carro, ele acabou ficando com o carro e a gente partiu pra outra. Chega essa história boa também, essa Um ano depois do carro pago, a gente... Eu tenho fotos do carro e tudo, né? A gente andou no carro, tem um vídeo. Fizemos um vídeo, no carro. Na verdade é o seguinte, toda vez que a gente ia marcar, ele tinha um compromisso, que ele tem um negócio dele, e aí ou a gente tinha. E a gente tinha que levar pneu, né? Tinha que levar uma série de coisas lá pra gente. E aí o que aconteceu? Uma hora o carro dele quebra, ele tem que socorrer, outra hora a gente tem outro. Aí não, é outro aniversário. Começou a dar um problema assim. Não, meu irmão foi pro Pantanal. E era uma quantidade assim de
pedir desculpa. A gente percebeu que a coisa não ia render, né? Aí a gente acabou desistindo do carro. Eles tentaram comprar o motor do carro nosso, porque o carro deles cara, quebrou, né? Eles tinham um idêntico, só que era 1620, a gente queria pegar o motor 16. Pô, você não vende motor pra gente, não? Nossa! Eu falei, pô, acho que ela quer uma carroceria. Aí eu conversei com ele, eu falei, acho que ela quer um carro. Com certeza. Aí foi nessa que a gente negociou, né? Sim. E aí, realmente, quer dizer, você vê que as coisas acontecem, né? Tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Aí foi a hora que fomos lá em Campos, quem mora em Rio sabe que São Campos é 3 horas e meia de viagem. A gente pegou o carro lá 3 horas da tarde, chegamos lá 5h30, fomos correndo de carro, né? E aí conversar com Vitória, né? Quer dizer, também, uma proposta excelente que a gente fez, a gente dobrou a meta. A gente tem uma outra história também. Essa foi que eu fiquei deprimido, né? Eu fiquei deprimido mesmo. Eu não queria nem saber de ônibus depois, isso eu vou contar por quê. A gente, quem conhece, não sei se vocês conhecem Niterói, tem uma aviação muito pequena no centro de Niterói, a aviação Araçatuba. Ela é muito tradicional. Hoje virou mesmo uma coisa mais comum, todo mundo tem as mesmas carrocerias. Mas na época, as carrocerias dela tinham um diferencial, que era o piso. Eles não usavam o piso de alumínio, era o piso de rodoviário. Que bacana. O capô, eles tinham um revestimento térmico. Parecia um cobertor ali no capô. Cor, aquelas... A Marco Polo na época oferecia Esse opcional. esse opcional. Eu cheguei a ver em Belo Horizonte, no Neobus Mega 2006, que a Plena Transportes comprou em 2011. Eles vinham com esse cobertor de capô. Sim. E eu cheguei a ver em alguns ciferais que eu fiz vídeo, que eu acompanhei nos encontros, que eles também possuíam esse cobertor. Na verdade, a Araçatuba ela é diferenciada porque ela faz, a gente chama de tipo de zona sul de Niterói. Sim. Então o que acontece? Os carros delas tinham todos eles vidro fumê, todos eles tinham som, rádio, som ambiente. Sim. Tinha esse piso diferenciado e tinha essa cobertura no capô. Ou seja, era um serviço totalmente diferente de todos os carros. Externamente ele tinha aquela antena na coluna dianteira, né, antena para rádio, que Olha era uma coisa. só, que luxo! E esse veículo estava com antena, estava perfeito, segundo dia. Chegou lá no sul, lá em Santa Catarina. E aí eu acompanhava o veículo no LX, estava 30 mil, não tinha dinheiro, isso em 2020. Eu não tinha 30 mil na época. E aí baixou para 20. Quando baixou para 20 eu falei, agora a gente compra. Oportunidade. E o meu irmão estava indo para o sul, para Porto Alegre, de carro. Aí eu falei assim, ó, eu queria meio que fazer uma surpresa para ele, né? Então eu deixei para falar na última hora. Na verdade isso foi uma falha que acabou culminando na perda do veículo. E eu falei com ele, quando ele chegou no sul, eu falei assim, ó, passa lá em Santa Catarina e fecha esse carro. E aí mandei as fotos para ele. Cara, aí conta o que aconteceu. Aí eu cheguei em Porto Alegre, fiz o que eu tinha que fazer, voltei, né? Na mesma hora eu falei, vou voltar, né? Aí o que aconteceu? Quando eu fui chegando em Santa Catarina, eu fiz contato com o telefone que estava anunciado lá, né? Sim. E aí fui conversando com um rapaz, um catarinense sozinho, né? Já tava com o carro, pegou na empresa, e o carro, você via que o carro tava praticamente perfeito. A única coisa que não tinha original era o vidro traseiro, né? Eles fecharam, mas o carro, Sim. você olhava as fotos do carro, você não acreditava que aquele carro já tinha 20 anos lá com ele. Quer dizer, incrível, né? Segundo o dono, e ele cuidou do carro impecavelmente. Caramba. E escolar, né? Impecavelmente. Você falou, como pode esse carro? Geralmente escolar ele é bem cuidado. Exatamente, e o dele muito bem cuidado. Ele falou que ele ficou com pena porque é um negócio para ele precisava, a pandemia chegou, ele não tinha escola funcionando. Sobre os custos, né? Daquela... E ele precisava vender o carro, e ele não queria vender para o corte, porque o carro era muito íntegro. Sim, Mas ele, enfim, o dinheiro falou mais alto, né? Ele deve ter a necessidade dele vender o carro para o corte. E o meu irmão ligou e falou, ó, cara, aí conversando com ele, já dei era segunda ou terça-feira, eu falei, segunda que eu voltei mesmo, falei com ele. Eu sei que ele falou assim, vendi no sábado e já tá cortado. Já dei baixa no veículo. O cara cortou o carro no fim de semana. E uma outra coisa assim incrível, que é incrível. Muito interessante, né? Eu quase parei, eu cheguei a perder a noção, eu tava dirigindo, eu falei, só tá de E eu já tinha um projeto, pra você ter uma ideia, eu tinha procurado todos os dados do veículo, a ficha técnica, eu consegui acesso à nota fiscal de fábrica do veículo na concessionária. Ele foi comprado perto da gente lá, mano. Não vamos citar o nome da concessionária, mas e eu consegui aquilo tudo, mostrei pro meu irmão, cara, eu já tinha um projeto para reprodução do veículo. Na minha cabeça o carro já estava andando, né? Naquilo que a gente imagina, né? E infelizmente... Ia ser realmente ia reviver a identidade original. Então a gente procurou muito carro,
Eu vou te mandar essas fotos para você colocar no seu conteúdo. De todos esses carros que eu falei, eu tenho foto. E, enfim, a gente tem um outro projeto aí também para o futuro. A gente já comprou o carro, esse a gente não vai comprar ainda. Mas vai demorar um pouquinho, né? Porque demanda dinheiro e a gente... Tempo também, né? Se organizar, porque a gente depende de terceiros para... Não, eu fico feliz de vocês terem esse projeto de adquirir mais. Sim, sim. Porque vocês estão preservando a história do transporte, a história do Rio de Janeiro, porque isso aqui contribui bastante para a história do Rio de Janeiro, e vocês também estão contribuindo para a história da busologia, porque vocês são busólogos, porque o trabalho que vocês fizeram para fazer pesquisa, poxa, vocês pesquisaram. Todo pesquisador, ele é um ólogo, o sufixo ólogo é de pesquisa. Poxa, vocês pesquisaram demais. Vocês pesquisaram sobre esse veículo e todos os outros veículos que vocês procuraram. Sim. E vocês pretendem participar de mais eventos? A ideia desse carro foi justamente isso, a gente participar, né? Porque é difícil ter, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente está tentando criar alguma coisa assim, que a gente faça tipo um núcleo Rio de Janeiro, né? Não vai chegar talvez ao nível disso aqui. Calma. A gente está pensando simplesmente assim, começar com 3 carrinhos que a gente já tem lá 4. Mas a gente pensa assim, exatamente, fazer contato com a rapaziada que tem os veículos, né? Tem uns que a gente conhecemos diretamente, né? Sim. E a gente reunir em algum lugar, né? Justamente para reviver as histórias, né? Porque cada carro tem sua história, né? Cada dono, né? Tem a sua história, porque ele chegou lá assim, como vocês estão retratando aqui, né? Nós temos essa... Então o que acontece? E alguns que a gente não conhece pessoalmente, mas hoje a internet facilita isso também, né? Com certeza. E aí, quer dizer, você acaba esse encontro, essa reunião do pessoal que gosta também, muita gente gosta. E a gente faz parte, né? Tem muitos colecionadores lá no Rio? Então, olha, eu não tenho. Não tem. A gente é fechado por questões de custo, né? Não é fácil de você adquirir um veículo. E assim, o mais difícil não é adquirir, essa é até a parte mais fácil. É você conseguir tempo por tudo que envolve o tempo, porque as pessoas trabalham. Às vezes ela tem o dinheiro para fazer aquilo, mas eu não tenho tempo para ficar daqui para ali. Porque todo dia você procura um profissional diferente. Sim. Até porque a gente estava falando, por exemplo, para colocar a vista no carro, né? O itinerário. A gente teve dificuldade enorme para fazer isso. E a gente não encontrou um material original. Pra você ter uma ideia, ele não fabrica, ele fabrica em pequenas quantidades, antigamente era farto, né? Toda empresa de ônibus usava. Hoje em dia, para você comprar o Percaline, são 500 metros, a compra mínima. Né? Não vai comprar 500 metros, você vai gastar 10 numa vista, né? É a venda mínima deles. Aí você tem que comprar lá os 500 metros e sair procurando pelos estados. Pô, quem tá precisando aí? E quase ninguém quer, porque as pessoas, muita gente tem uma ideia diferente. Por exemplo, a gente tem um LN 93 lá, um Volvo B10. B58, é verdade. Caramba! E esse carro, ele tá com a vista eletrônica. Tiraram a manual. Tiraram a manual. E incrivelmente ele foi vendido pra escola. Que a gente comprou um outro carro, que a gente tem também um Plus. Caramba. Que também é uma outra história. Depois pode contar aqui agora, aproveita. A história do Plus é interessantíssima. Eu tava com meu irmão, a gente tava voltando de algum lugar. A gente foi procurar alguma coisa pra comprar pro ônibus. Pra esse carro aqui. E a gente voltando, esse carro passou. BR lá, e me chamou a atenção. O carro estava muito íntegro. E é um carro diferencial, porque ele é um Urbano Plus com vidro colado. E você quase não tem. Poucas empresas no Rio Poucas empresas têm. Ele foi da Breda? Não foi da Breda. Esse é o F, a Breda traseira, geralmente. E aí, o que acontece? Quando aquele carro passou pra gente, eu falei assim mesmo pro meu irmão. Eu falei, ele tá indo guardar esse carro, porque ele vai colocar esse carro à venda. Vamos atrás desse carro agora, porque a gente não vai ter outra chance de comprar esse carro. Falei isso pra ele. E nisso a gente não tinha reparado que ele tava com uma cor diferente, tinha 2 cores na verdade, né? A frente era vermelha e a metade do carro atrás era branco. Ele tinha uns adesivos com o nome do dono da escola, no caso, o colégio. Sim. E a gente não percebeu na hora que era o mesmo lugar que a gente tinha adquirido o outro carro. Caramba! De empresas diferentes, né? Ele comprou um de outro, mas... E porque a pintura é diferente, né? Sim. Mas tinha um nome lá. E atrás era o nome de uma faculdade, que era do mesmo grupo, não sei. A gente não conseguiu ligar, né? E os nomes da escola estavam só na lateral. E a gente... Vocês estavam empolgados? Esse carro bem... Tinha uma S10 atrás e a gente se enfiava no meio da S10. A S10 era o outro funcionário que ia trazer o motorista, né? E a gente se enfiando. E o cara ficou meio assim, pô, a gente tem essas imagens.
Até que eu falei, Dário... Depois ele confirmou, mostrou pra gente. Não tava entendendo muito não, né? Eu falei assim, ele vai parar em algum lugar. Mas e se esse carro for pra Teresópolis? A gente vai. Pra onde esse carro for, a gente vai. E o carro ia pra Magé, lá no Rio, de Caxias. Interiorzinho de Magé, né? São uns 30 quilômetros. Deve estar. E realmente, a gente parou, quando o carro parou... Engarrafamento lá? Aí eu falei, agora. Oportunidade. Aí paramos assim, por incrível que pareça, foi na BR, saindo da BR. Tem uma garagem da União, de Caxias lá. E aí eu falei, cara, e agora? Eu vou lá, porque o carro tá ali no engarrafamento, eu vou lá conversar com o motorista. Ia ficar até atrás, eu não tinha visto, né? Sim. Aí eu falei com ele, o que eu posso falar pro senhor? Aí, pô, não. Eu falei assim, pô, é o seguinte, nós estamos vendo vocês vindo com esse carro aqui. Esse carro é do colégio. Não, esse carro é do colégio. Aí eu olhei assim, eu falei, cara, o carro é do colégio, cara. Aí ele falou assim, desculpa perguntar, mas o senhor tá levando esse carro pra onde? Eu tô interessado, né? Sabe que tá vendendo? Não, eu tô levando pro sítio do proprietário lá que realmente houve um programa aqui, ele vai vender esse carro. Aí eu falei, tá, tem como pegar um telefone? Peguei o telefone do contato, né, da pessoa responsável, né, pela venda do carro. Aí já tinham tirado uma foto, né, e falei com ele, cara, realmente o carro tá... Aí vamos descobrir, confirmou a precedência, porque só a 1001 teve esse carro lá no Rio. Olha só. Colado ar-condicionado. Outra empresa não teve, né? Nessa configuração. Teve sem ar, né? O meu modelo é sem ar. Pá. Aí peguei o nome do contato. Aí a partir dali começamos a desenrolar com o próprio contato, né? Aí foi toda a negociação e ficamos... Ele realmente queria vender, porque tinha mexido no carro. Né? Ele teve que refazer a parte elétrica. Ele contou a história toda. Ele falou, cara, não posso deixar aqui porque tá perigoso. O pessoal tá roubando a parte elétrica do carro, o chicote, né? E eu já gastei um dinheiro nesse carro, não se eu deixar aqui, vou ter prejuízo de novo. Falei, aí fomos pessoalmente conversar com ele, e aí fizemos todo... Saímos de lá depenados, né? Eu vou na sua última... Mas faz parte da frota de vocês. Tá reformando, tá reformando. Esse carro ele tá na pintura agora, ele vai finalizar a pintura. E o LN, que foi comprado até antes, mas é um projeto mais caro, ele tá por último, né? Porque esse carro ele estava perfeito, estava andando. Então a gente vai fazer algumas coisas de carroceria, a parte estética, né? Manutenção, alguma coisa também, ar-condicionado, enfim, tudo no seu... E vocês acreditam que ele vai ficar pronto para BBF Barueri 2024? O carro já está quase pronto. Ele quase ficou pronto para essa. Está quase pronto. Mas o interior dele tá bem conservado. A gente não costuma apressar nunca quem faz serviço pra gente, né? Por conta da qualidade. Exatamente. Então, pode fazer com calma. Sem pressa. Tanto que a gente perdeu esse carro aqui para Barueri. Esse carro era para ter sido apresentado em Barueri. Sim. E ele ficou pintado na semana de Barueri. Só que pintado é uma coisa, pronto é outra, né? Sim. E tava até bonito esteticamente, mas eu falei, não vou levar o carro assim. Não tinha essa parte, tinha que colocar, tinham outras coisas para fazer que... Assim, até a limpeza do carro é difícil fazer, né? Bacana. A marca do tempo, ela é difícil de ser retirada. Hoje você está aqui com padrão, mas já melhorou muito. Ainda tem coisas para fazer. Vai ficar 100%, te garanto. Mas demanda tempo. Depois no WhatsApp eu vou mandar para vocês o fly da Expo Bus Juiz de Fora, 2024. Essa. Bruninho? Sim. Já estivemos lá, né, de 2023. Visitamos, Visitamos, né? Não como... Sim. Deu aquela coisinha, né? Podendo estar aqui, Sim. né? Passando por alguns carros subindo a serra. Falei, rapaz, esse cara vai pra lá, certeza. Porque ela já está confirmada para 2024. E Juiz de Fora é mais perto, né? Muita gente, um passeio agradável, né? 2 horinhas a gente está resolvendo. Juiz de Fora, galera, mesmo ficando em Minas Gerais, o pessoal brinca que é a região metropolitana do Rio. Isso aí. São só 170 quilômetros e é bem do lado mesmo, você com 2 horas chega lá. É a nossa área de veraneio, né? Que é serra, né? Tudo... Eu até brinco com os meus familiares, que eu tenho alguns familiares que são ali da região ali do Campo das Vertentes. Eu brinco que ali, Juiz de Fora é a Alta Fluminense. Você tem a Baixada Fluminense e Juiz de Fora é a Alta Fluminense. O pessoal vai mais à praia do que a Belo Horizonte. Né? Sim, por conta da proximidade. Pra gente ali vai ser bem interessante mesmo, porque realmente ano passado a gente teve o carro do Douglas, tem o pessoal conhecido nosso, né? Teve esse rapaz que comprou o carro da Tamboré, uma Apache VIP. Sim. Eu me lembro que eu passei por ele e falei, cara, eu não conheço, essa pintura é conhecida, né? Acho que era um ano, não sei, eu me lembro que o rapaz falou o nome dele. E aí tinha até colega nosso que estava nesse carro que descobriu depois, né? Eu falei, cara, o carro tá bonito, tá vendo? Então pode ir pra lá. Pô, ia ficar uma imagem bonita do Torino de vocês, que é Volks. Exatamente. Ao lado do Douglas Eduardo. Aproveitar e mandar um abraço pro Douglas Eduardo.
que o dele é Scania. Isso. É bacana. Tivemos muito de olho Mas nesse não carro. dirigiu nesse carro. A gente tentou comprar esse carro. Mais uma das coisas que a gente tentou comprar e não conseguiu. Um lote, foi vendido no lote, né? Sim. Acho que 4 carros, parece. E um colega nosso de Campos, Nossa. tá ali, né? Inclusive foi um o saudoso Paulo Júnior, ele viu esse Vitória que ele falou aqui. Cara, ele passava ali, fazia Uber, né? Ele falei, cara, o Vitória tá na frente lá na casa. Tô de olho nele. Eu falei, quando ele se mexer, tu vai aprender. E aí foi nessa que, depois um outro amigo nosso, que é até conhecido, Tavinho, falei, Tavinho, esse carro tá com um marquinho lá, na beira da BR. Aí foi, entendeu? Quer dizer, uma coisa puxa a outra, né? Sim. Você vê. E aí nisso o Paulo Júnior falou, cara, mandou as fotos dos 3 GV Scania, né? Eu tá aqui no fulano aqui, mandou a foto, eu quase caí pra trás, né? Falei, cara, não, ele pegou, cara, ele vai vender. E a gente não conhecia o Douglas na época, né? A gente não conhecia o Douglas, aí quer dizer, o Douglas foi feliz, né? Sim. Mas a gente conversa muito com o Douglas também. E aí, pra poder encerrar... Se ele sonhar em vender, nós entramos no sonho lá. Com certeza, mas eu acho difícil que ele vai vender. Porque o Douglas também é outro que a gente tem que entrevistar, que ele também tem uma história parecida com a de vocês. Ah, vai ser muito bom. Esperava ele até aqui também, mas ele não ganhou o passe livre lá. E quais foram esses prêmios que vocês ganharam aqui? Bom, esse aqui é o patrocinador. Nós tivemos a felicidade de ser apresentado o Juversi. Eu não conhecia, né? Não sabia o trabalho dele, né? Ouvia falar até da BBF, né? E aí um amigo em comum, não sei se foi o Douglas mesmo, que eu acho que falou, pô, o Juversi, cara, a gente pegou os hábitos do Juversi e começamos a conversar. E aí, com tudo que envolve a BBF, né? Eu falei, cara, a gente vai participar mesmo, não vamos estar lá. Sim. Eu falei, meu irmão, quando a gente for é uma coisa, mas agora a gente vai estar presente lá do mesmo jeito. E aí, fomos conversando, estivemos lá em Barueri diretamente, né? Sim. Através de patrocínio também. Eu falei, cara, a gente sabe o quanto é difícil você chegar nesse ponto aqui. E a gente sabe que nem todo mundo que participa de uma forma pode participar da outra. Então nós vamos participar da forma que a gente pode. Sim. O carro não está pronto, aquela coisa toda, vamos... Mas vai colaborar com o evento. Exatamente, por quê? Porque você fortalece, quer dizer, a gente sabe que quando a gente fala incentivo, parece que soa uma outra coisa, mas incentivo é o que quem está trabalhando sabe a dificuldade que é. Né? Você, às vezes falta recursos para coisas básicas, né? Quer dizer, você fica amarrado aquilo ali. Então a gente sabe que quando a gente ajuda o evento, né? Depois que está pronto, assim, você vê toda essa estrutura. Uma aqui. pequena ajuda faz uma diferença grande. Sim. Ela vem de vários pontos. Então a gente tem que entender que vale a pena você investir naquilo que você tem, digamos assim, que você tem familiaridade, que você gosta, investe naquilo, porque é uma forma de manter aquilo vivo e de atrair outras pessoas que vão manter aquilo vivo mais pra frente, né? Sim. Cada um no seu tempo. Eu até estava conversando com um menino de 11 anos, que ele me mandou um áudio falando coisas do meu carro, e eu falei com o meu irmão, como é que pode? O garoto tem 11 anos e ele já sabe isso tudo. Eu vou levar ele. Tem o dobro da idade dele, ele deu a filho de ficha uma amiga, técnica. né? O Gustavo, e ele deu a ficha técnica do carro, mas falou peculiaridade sobre a raridade desse conjunto Volkswagen e o GV, que não é uma coisa muito comum de se achar. Citou isso assim textualmente, eu falei, que moleque é esse? É um garoto muito inteligente. É um garoto novo que gosta de ônibus antigos. Exatamente. Ele falou coisas assim que eu falei, muito eu ouvi isso interessante. aonde, rapaz? E aí, enfim, eu tava falando com o meu irmão, vamos levar ele agora pros... Agora não deu, né, pra ele vir, porque já tava em cima, Sim. mas a gente vai levar ele pras resenhas aí do ônibus. Ou seja, aquilo que ele falou, ele vai viver Sim. na prática ali, né? Quer dizer, as próximas gerações, né? Sim. Que ninguém chegou até aqui, pô, se não tivesse o Gaivota ali de 1968, né? Ou seja, tem tudo uma história, né? E a evolução, tanto tecnológica também, né? De como que você andava, você vê que os carros hoje são mais altos. Antigamente os carros eram mais baixos, quer dizer... A gente vê pelo Caio aí do lado. Exatamente, quer dizer, a população tinha um tamanho menor, né? Sim. E hoje, quer dizer, você vê que aumentou em qualidade, conforto, quer dizer, tudo isso influencia, né? Em outros setores também, né? Da economia e da vida das pessoas, né? Quem Então, sabe no futuro a busologia torna-se uma ciência, né? exatamente. Assim como os carros de Fórmula 1, né? São do Sim. mobilismo, né? O ônibus é a mesma coisa. Quer dizer, são etapas, né? Ao longo do tempo que vão evoluindo, né? Com certeza. Porque faz parte da vida de... Né? E a gente acompanha também a evolução da É o nosso cidade. cotidiano. Exatamente. Se você for olhar, quantos por cento da população não anda de ônibus? Mínimo. Sim. Entendeu?
todo mundo anda de ônibus, então o ônibus ele faz parte da vida. Eu gostaria de agradecer vocês por preservar a história desse veículo, por preservar a história da busologia com os outros 2 veículos que vocês relataram para a gente aqui no nosso Conduzindo a História. Agradecer vocês por terem patrocinado o Bus Brasil Fest. Sem vocês a gente não teria esse encontro aqui, sensacional, onde a gente tem um encontro de gerações de ônibus, de busólogos e de admiradores. E parabenizar por tudo. Vocês são sensacionais, obrigado por contar a história de vocês, obrigado por contar um pouquinho da história do Rio também, um pouquinho da história da Marco Polo, porque vocês contribuíram para Marco Polo através desse ônibus. É verdade, inclusive, a revenda da Marco Polo, eu fui buscar aquele Torino que está lá na frente, o símbolo encontrei um dos engenheiros lá da fábrica, que acho que ele trabalha lá agora, e eu mostrei para ele, falei, vai lá na página que tu vai ver. Quando ele viu a foto do coisa, ele falou, cara, eu não acredito que ainda tem um carro desse aqui, nessas condições aqui no Rio. Eu falei, pois é, buscamos aqui, então vamos mexendo aqui nele. E por falar em Marco Polo, mandar um abraço pro Vander da Marco Polo Contagem. Valeu, Vander. Valeu, show de bola. Aí já apareceu um rapaz da Volkswagen aqui do marketing falando também que quando ele não tem um carro desse lá, que eles têm caminhão, né, de preserva, Volkswagen, mas ele falou, cara, não temos nada de ônibus. Vamos chamar vocês aqui para participar de algum evento lá, porque, pô, não acho um ônibus desse. Eu falei, pô, tamo aí, pô. Renato Zancaro, representante da Volkswagen Caminhões, que está no nosso grupo do WhatsApp. Olha aí, ó um ônibus bacana para vocês levarem para fazer a apresentação lá na fábrica do Rio de Janeiro. E também para poder levar para Latibus 2024. E também para Fenatran 2024. É que eu falei com ele, a ideia nossa era essa, porque você... Quer dizer, de uma ideia pequenininha, olha quanta coisa vem atrelado, né? Não, muito conteúdo. Exatamente. Então, quer dizer, a gente imaginava que a gente ia contribuir, por quê? Porque é a história, né? Você materializou a história, né? Sim. Então, quer dizer, não... Você tem um sonho, você tem uma ideia, mas tem muita gente em volta que... Não, com certeza. Né, que acompanha isso também. E as próprias fábricas, quer dizer, montadora, a tampa do chassi quando a carroceria, quer dizer, materializou ali. Sim. Quer dizer, ficou... Então a gente fica satisfeito pelo resultado, né? Realmente estamos felizes, aliás, de participar pessoalmente pela primeira vez, né? De poder, né, juntar cada quebra-cabeça, né? Com certeza. E através de vocês eu tenho certeza que vai ter uma... Vai difundir muito mais, né? Com certeza. Vai alcançar muito mais do que aquilo que a gente imaginou. O nosso intuito do canal é justamente isso. Incentivar mais pessoas que admiram ônibus se tornarem pesquisadores como vocês, para fortalecer ainda mais, para a gente evitar que mais ônibus, como vocês relataram ao longo do nosso vídeo, sejam desmanchados e sim sejam preservados. Exatamente. Estamos felizes que o resultado foi realmente satisfatório. Bastante feliz demais. Eu queria agradecer, né, ao seu canal, inclusive, porque a gente fala, mas se você não divulgar, se você não tem um espectro para tornar isso maior, a gente fica restrito só ao evento. Só aquela coisa localizada, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Eu já vi alguns vídeos de vocês. Eu sou mais rato de internet. Eu sou mais operacional aí. Exatamente. Mas, enfim, muito obrigado pela atenção que vocês deram. Nem essa eu sabia, tá vendo? Por ouvir a gente. E, enfim, que tenhamos outras oportunidades de conversar mais. Com certeza. A gente sabendo onde tem um evento agora, porque a gente nem sabia muito disso, né? Começamos agora, depois que você se envolve realmente no negócio, começamos a saber de vários eventos. A gente ano passado foi em Juiz de Fora. Quer dizer, agora a gente está pegando a agenda, né? Sim. Vamos pra onde agora? E assim que eu ficar sabendo de mais eventos também, de antigos, que não envolvam somente ônibus, mas que envolvam também carros e caminhões, eu vou passar para vocês participarem e se organizarem. Isso aí, vai ser sempre um prazer. Tá fechado então. Obrigadão. Parceria. Acho que agradecemos aqui. Tudo de bom para vocês. Tchau, gente. Até mais, galera. Até mais.